Deus sempre teve o mesmo jeito de salvar os pecadores. A salvação em ambos os testamentos é pela graça. A lei teve e tem um papel muito importante no esquema da salvação divina, mas jamais foi o principal instrumento de Deus para salvar. Quando Deus revelou sua lei no Sinai, estava revelando ao homem a sua vontade, que resumia tudo que era bom, perfeito e agradável. Mas o simples fato de Deus ter revelado juntamente com a lei moral também a lei cerimonial, cujo significado central era a expiação, já demonstrava que a salvação não era pela observância dos mandamentos. Quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, onde animais eram sacrificados para expiar os pecados dos homens, Deus deixou bem claro que a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Somente a graça de Deus poderia aceitar que um animal fosse sacrificado no lugar do homem, isentando o homem de pagar com sua vida por seus pecados. Por isso, Jesus é chamado no Novo Testamento de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Porque ele realizou definitivamente o que aqueles cordeiros no Antigo Testamento realizavam apenas temporariamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e hoje nós daremos continuidade ao tema da salvação. Quero começar lhe fazendo outra pergunta. Qual é o propósito da lei na salvação pela graça? Deixe aqui abaixo do vídeo o seu comentário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Veja como é fácil. Ative o sininho na palavra todas. Deixe o seu like em nossos vídeos. Compartilhe com todos. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Muitos teólogos costumam falar de 3 usos da lei. O uso fundamental é como uma preparação para a salvação. Paulo fala da lei como sendo um aio. Ele diz, Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nesse sentido, a lei funciona como preparação para a salvação. Ela é responsável pelo convencimento do pecado, pois aponta para as nossas falhas. Romanos capítulo 3, versículo 20. A função da lei é nos levar a Cristo, pois ela mostra que sem Cristo estamos condenados por causa dos nossos pecados. Na verdade, Paulo diz claramente que a lei não poderia estar contra a promessa da graça, pois... E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio há 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Paulo está simplesmente dizendo que quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, prometeu que o salvaria pela fé. Então a lei mosaica que foi dada no Sinai há 430 anos depois, não poderia invalidar aquela promessa. Segue-se, portanto, que a lei não é uma concorrente da graça. Na verdade, ela é um dos elementos da aliança da graça. Ela foi acrescentada à aliança da graça para cumprir uma função bem específica. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Esta, portanto, é a função específica que a lei cumpre dentro da aliança da graça. Ela revela nossas transgressões e nos prepara para Cristo. A lei ainda serve como um fator de contenção. Esse uso da lei é chamado de uso político ou civil. Nesse sentido, a lei atende o propósito de restringir o pecado e promover a justiça. Ela age como o refreador dos pecados dos homens. Ela inspira a formação das próprias leis gerais que regem a maioria das nações do mundo. Age no interior das pessoas sob a forma de consciência, impedindo que os homens pequem tanto quanto poderiam pecar. Romanos capítulo 2, versículo 15. E finalmente há um terceiro uso da lei que é como instrumento de santificação. Nesse sentido, ela é uma norma de vida para os cristãos, um fator de contribuição para a santificação. É claro que nesse sentido, em nada ela contribuirá para a salvação, mas quem já está salvo pode fazer uso da lei de Deus para se aperfeiçoar cada vez mais no caminho da santidade. O que precisa ficar claro nesses 3 usos propostos para a lei é que a salvação é um dom de Deus.
A lei serve para nos conduzir a Cristo ou para ajudar quem está em Cristo, mas é Cristo quem salva e somente Ele. Entendendo que a função da lei não é nem nunca foi salvar, Paulo repreende os cristãos da Galácia por estarem usando a lei indevidamente, com sua ênfase na necessidade da circuncisão. Eles estavam fazendo da lei um instrumento da salvação. Por esse motivo Paulo fala: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas capítulo 5, versículo 2. De fato, se quiserem ser salvos pela lei, não haveria necessidade de Cristo. Teriam que guardar toda a lei e não tropeçar em nenhum ponto. Tiago capítulo 2, versículo 10. Nesse sentido, realmente, era ou a lei ou Cristo, pois no sentido da salvação diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Nunca foi a intenção de Deus salvar alguém pela lei. Segundo Paulo, a justificação pela fé confirma a própria lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versículo 31. Portanto, para Paulo, o propósito da lei e a justificação pela fé não são coisas contraditórias, mas complementares. A lei não é algo que está necessariamente contra a graça. No propósito de Deus, a lei é um aspecto da graça. Ela só se torna um empecilho para a graça quando as pessoas fazem mau uso dela, tentando ser salvos através dela, como era o caso dos fariseus e do próprio Paulo antes de se encontrar com nosso Senhor Jesus. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dar mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Só quero lembrar aos irmãos e irmãs que a mensagem da salvação ainda não acabou. No próximo vídeo vamos ter outro tema muito importante, ok? Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, tem dias que temos enfrentado batalhas gigantescas. Às vezes parece que estamos sozinhos no meio dessa guerra toda. Porém, confiamos o fardo que está pesado a Ti. Guia-nos por entre os desafios e as lutas da nossa vida. Ajuda-nos a nunca desanimar e não deixar o medo dominar diante das circunstâncias que parecem impossíveis. Queremos forças para continuar perseverando. Eu Te louvo pelas bênçãos dadas à nossa vida, pois quando oro tendo a certeza de que já recebemos do Senhor aquilo que precisamos. Obrigado por estar conosco. Cuida também dos nossos familiares e amigos que também enfrentam duras batalhas. Dê força e vitória a cada um deles, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembrem-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama. Creia nisso.